é a seguinte: como é que surgem as repúblicas no Brasil e particularmente em Ouro Preto? Olha, as repúblicas, a gente tem que falar em vários tipos de moradias universitárias. As repúblicas são um tipo de moradia que já existe desde o início das universidades. Por exemplo, as faculdades de Direito de São Paulo e Olinda. Ali não eram só pessoas de Olinda que estavam ali, nem só de São Paulo. Então, um trabalho interessante que a gente resgatou, que trata do início das repúblicas nessas duas cidades. Casas alugadas que são disponibilizadas para os estudantes, que eles alugam e dividem as tarefas, as despesas, etc. Isso existia, mas não há muito registro sobre isso. No caso de São Paulo, há uma particularidade na questão da ocupação daquele espaço da universidade. Na época, eu esqueci o nome, me desculpe o nome do autor, os bacharéis, esqueci, acho que é do Sérgio Adorno, Os Aprendizes do Poder. Esse livro ele trata especificamente de uma reivindicação estudantil dos estudantes da Faculdade de Direito, onde eles pediram, aliás, ao diretor da escola os cubículos ali do mosteiro para que eles pudessem ocupar como moradia. Levando-se em consideração que São Paulo, naquele período, a população era de 10 mil pessoas. Então, não havia, vamos dizer, uma estrutura para abrigar pessoas que estavam vindo para a recém-fundada Faculdade de Direito de São Paulo, ali do Largo do São Francisco. No caso de Olinda, houve muito mais ocupações de espaços, vamos dizer, domésticos, imóveis da própria cidade, para que os estudantes morassem no que hoje a gente conhece como repúblicas. Lógico que as moradias foram se diversificando, as próprias universidades começaram a constituir moradia para os seus alunos. Eu, por exemplo, tenho um registro da Casa do Estudante do Brasil nos anos 20. Foi uma instituição que abrigou, constituiu estrutura para diversos estudantes em diversas localidades do Brasil. E eu acho que no caso de moradia, que eu acho que dá um diferencial, tem um diferencial, são as repúblicas de Ouro Preto, que eu acredito que é o primeiro sistema de repúblicas universitárias no Brasil. Eu falo sistema pelo seguinte: ali se constitui um ambiente onde a organização passou a acontecer em relação a casas ou a um ambiente de casas onde os estudantes passaram a construir uma identidade estudantil, nas chamadas repúblicas. Estamos falando de um Ouro Preto de 1897, por ali, quando houve a transferência da capital para Ouro Preto. Houve um esvaziamento populacional significativo. Quando ao contrário, quando Ouro Preto deixou de ser capital, não é isso? Isto. Então, 50%. Essa frase porque, por não me engano, ficou parecendo o contrário. Isso. Quando é que começou isso? Que ano? 1800 na transferência, 1894, por aí. 1894. O que houve nessa época? Nessa época, a capital foi transferida para Belo Horizonte. Por exemplo, os funcionários públicos e suas famílias, pessoas que orbitavam ali prestando serviço para essas famílias. Então, 50% da população de Ouro Preto, vamos dizer, transferiu-se junto com a capital para Belo Horizonte. Então, muitos imóveis ficaram, vamos dizer, ociosos. E a carência por moradia sempre foi uma constante em Ouro Preto, que é uma cidade pequena, uma cidade com a capacidade de mobilizar milhares de estudantes que vão estudar, que saem de suas casas em outras cidades, do interior ou de outras capitais. E Ouro Preto sempre foi um atrativo muito grande para os estudantes. E com a falta de moradia, que até hoje, vamos dizer, marca o cenário estudantil, naquele período houve uma oferta até generosa de imóveis. Então muitas famílias até abandonaram suas casas, porque
não tinha aquele espírito de preservação e também não havia muito dinheiro movimentando a cidade onde as pessoas pudessem conservar os imóveis. E as pessoas indo para esses imóveis, vamos dizer, a própria permanência no imóvel de características muito antigas, a própria presença das pessoas permite a melhoria na manutenção, vamos dizer, a preservação daquele imóvel. A falta de uso que prejudica, vamos dizer, a qualidade da manutenção daquele imóvel que faz parte de todo um patrimônio histórico. Então, no caso de Ouro Preto, tem essa particularidade porque o sistema de repúblicas, de moradias universitárias, onde a autonomia, a autogestão, a divisão de tarefas, onde um espírito universitário, vamos dizer, mais aberto, mais livre, foi algo que foi se constituindo e se tornando Ouro Preto uma cidade, vamos dizer, que é difícil você encontrar não só no Brasil, mas em outras cidades do mundo. Acho que o mais que se aproxima de Ouro Preto é a cidade de Coimbra, em Portugal. Estive lá, conheci, e é um sistema muito parecido, porque há toda, vamos dizer, uma sistemática em torno das casas de estudantes. A cidade gira economicamente, gira também culturalmente, os eventos que os estudantes promovem, vamos dizer, fazem parte do cenário da cidade. Toda a estrutura que eles montam de centros acadêmicos, de atividades culturais, atividades extracurriculares, de alguma forma pertence àquele universo da cidade e influencia decisivamente essas relações que acontecem nessas pequenas cidades, que são realmente cidades de estudantes. São cidades onde os estudantes marcam presença e onde eles têm uma importância fundamental para mobilizar recursos, para mobilizar também culturalmente essas cidades. Então, são patrimônios da cidade, mas nem sempre essa relação é dada de uma forma, vamos dizer, harmoniosa. Há muitos conflitos com os próprios moradores, que também é uma visão que eu considero distorcida, porque os estudantes fazem parte da cidade. Não precisa ser nascido na cidade, embora estejam ali temporariamente, mas são parte da cidade. Agora, uma coisa, o que mudou? Porque algumas atitudes e algumas práticas na República são bastante antigas. Sim. Certo? Essa questão da autogestão, por exemplo, esse processo de um poder que é assegurado por quem está mais velho ali há mais tempo na República, o decano. Os veteranos. O que mudou, né, nessas práticas, do começo para agora? Olha, não havia, vamos dizer, uma tradição tão arraigada quando as repúblicas foram formadas na virada do século XIX para o século XX. Então, vou tentar periodizar um pouco esse sistema e como isso foi modificando. Por exemplo, no início das repúblicas, havia o restaurante dentro das próprias casas. As pessoas viviam ali intensamente, harmoniosamente. Havia, vamos dizer, uma cumplicidade muito maior, porque as pessoas eram da escola para casa. Tudo relacionado à convivência dos moradores acontecia dentro das casas. Era muito difícil dispersar esse grupo de estudantes, porque tudo acontecia dentro das moradias. Quando se criou o restaurante universitário, os estudantes tiveram, vamos dizer, uma saída daquele ambiente fechado, recluso, viviam quase uma reclusão. Começaram a vivenciar também o ambiente universitário de uma forma mais plena. Nos anos 60, quando as repúblicas, que até então a maioria eram repúblicas particulares, é preciso deixar isso muito claro. As repúblicas particulares e as repúblicas públicas. Então, as repúblicas particulares começaram a se tornar repúblicas públicas por causa da aquisição de imóveis até então, na Escola de Minas de Ouro Preto e também algumas casas da Escola de Farmácia. A primeira república que foi adquirida, vamos dizer, com recursos públicos, é a República Castelo dos Nobres, em 58. Então, aumenta-se a ligação
deles com a estrutura da escola, com a tradição da escola. Eles passam a se sentir mais ligados a uma mãe chamada Escola de Minas. E acontece o seguinte, nessa relação com essa tradição da Escola de Minas, há um comprometimento maior dos estudantes com a casa que eles, vamos dizer, estão herdando. Eles passam a herdar o patrimônio da escola para que possam cuidar na sua época de graduação. Então, passam a existir mais tarefas, mais atribuições para cada morador, porque eles vivem no imóvel que eles precisam, antes de mais nada, conservar, manter, para que os novos moradores possam surgir. Então, a relação do veterano com o calouro passa a ser uma relação também de obrigação para com a casa, para com aquele espaço, para com aquele ambiente, vamos dizer, institucional, ligado à estrutura, vamos dizer, da Escola de Minas ou a Escola de Farmácia. Então, nessa relação que eles mantêm entre si e com a escola que fornece a moradia, a casa, da qual eles têm, vamos dizer, não uma relação formalizada, mas uma relação de afeto para com aquilo que eles estão usufruindo. Então a relação modifica-se quando, na virada dos anos 70 para os anos 80, os estudantes passam também a vivenciar a crise da Escola de Minas. Aquelas tradições que colocavam que a escola era melhor, que os estudantes poderiam sair dali já com emprego garantido, porque o ex-aluno ia arrumar, isso já começa a se desfazer e o que era para ser uma relação, vamos dizer, de afeto, de produtividade, vamos dizer, social naquele ambiente, passa também por uma certa crise de identidade, porque os moradores passam a não mais a ter essa relação direta com a Escola de Minas, mas volta-se novamente para uma relação somente entre eles. Então o veterano passa a ter muito mais voz, ele não é mais só vamos dizer, digo assim, um líder entre os moradores, mas passa a ter uma relação de hierarquização dessas relações por causa dessa crise da escola e por causa das mudanças de comportamento dos estudantes. Ou seja, os estudantes passam a entrar na Escola de Minas, a sofrer mais trotes, a sofrer, vamos dizer, um desgaste muito grande por causa desse ambiente que se fragmentou, essa é a palavra correta, onde já não há mais tanta certeza em relação ao mercado de trabalho, não há tanta aquela ligação amorosa do ex-aluno com a casa, que o ex-aluno, quando volta na escola, volta na República, ele tem, vamos dizer, um poder de dominação muito maior do que o veterano, porque ele que teve no passado um papel que foi fundamental para que a República se mantivesse e chegasse ao seu status ali, cotidiano. Mas esses desgastes, essa crise da escola, essa crise de legitimidade, essas mudanças também no perfil do aluno, começa a escola a perder também esse número de estudantes reduzidos. Era muito mais fácil você conhecer quem é quem quando a escola era, vamos dizer, mais reduzida. Com a expansão do sistema, começa-se também a vir outros perfis de alunos que não estão acostumados a essa devoção desenfreada em relação à Universidade Federal de Ouro Preto, ao UFOP e às suas escolas tradicionais. Então começa a haver cisões e alguns trotes, por exemplo, que até então eram reduzidos, passa a ter um prolongamento maior. As bebedeiras, que eram uma coisa natural, era uma coisa que acontecia naturalmente na vida universitária, passa a ser utilizada, inclusive, como uma obrigação do calouro para com os demais moradores. Passa a haver coisas mais impostas e não mais
naturais como era até então. Perde-se um pouco essa aura de um sistema universitário onde as coisas acontecem da relação com o outro, as coisas acontecem muito ali naquele momento de distração, de criatividade e até de rebeldia. Há uma mudança desses paradigmas da própria escola e com os novas, vamos dizer, as novas práticas que os estudantes trazem de fora. O caldo se engrossa e o que era visto como natural, aqueles trotes tranquilos, passam a ser observados também como algo não muito interessante para a vida universitária. Há uma denúncia também em relação aos excessos. Há também uma mudança da relação do estudante com a cidade. Eu digo assim no seguinte, se até então os estudantes eram considerados pessoas muito especiais, pessoas que até eram muito mais toleradas, eles tinham um status muito mais elevados por serem estudantes que sairiam com as portas abertas para o mercado de trabalho, para bons empregos, com essa dificuldade de recrutar, vamos dizer, de recrutamento nas empresas, o assalariamento começa a ser maior, as pessoas começam a ter dificuldade de entrar no mercado de trabalho, o status, que até então era um status altamente valorizado, começa a perder, vamos dizer, começa a haver um desnível nessa relação da cidade e de aceitação da cidade para com os estudantes. E o crescimento do número de alunos, da vinda do Festival de Inverno em 1966, os estudantes promovendo mais festas, mais atividades, isso começa a haver um desgaste natural na relação dos estudantes com a cidade e, consequentemente, com a imagem dos estudantes. Passa a não ver mais aquele trote de cortar o cabelo, aquele trote de fazer o bicho sair fantasia. O bicho, o calouro, né? Em Ouro Preto, o calouro é bicho. Bicho com X ainda, né? Deixando claro. Então, essa aceitação dessa tradição, desse cerimonial acadêmico, passa a ser muito mais questionado e passa a ser muito mais reprimido também, tanto pela sociedade ouropretana, quanto pela burocracia universitária e, mais ainda, pelos próprios estudantes. Vamos dizer, uma quebra dessa relação que até então era harmoniosa. E passa a haver muito mais questionamentos e muito mais resistência a essas práticas folclóricas, culturais, né? Essa transição para a vida adulta, esses rituais, vamos dizer, de passagem. Há uma resistência e há também uma reação também dos próprios estudantes que passam a oferecer novos atrativos, novas formas de tratar o calouro que, vamos dizer, destitui aquela imagem original e passa a ver isso até de uma forma criminalizando, né, como abuso, né, como algo desnecessário. Eu acho que a própria mudança da sociedade passa a criticar essas formas também. A relação do estudante com o patrimônio de Ouro Preto, vamos dizer, a relação dele de manter o imóvel conservado, de fazer pequenas mudanças. Há uma mudança significativa também com o título de cidade patrimônio histórico da humanidade e também muda muito essa relação também do estudante com a cidade. E a cidade passa a ser muito mais crítica em relação a certas práticas que incomodam, vamos dizer, a vizinhança, incomodam muito as tradições religiosas da cidade. Então isso também, acho que desperta para reações, eu acho até que são reações até válidas, mas às vezes com também muito exagero. Acho que quer cobrar muito do estudante, na sua condição juvenil, querem cobrar muito mais do que aquele jovem que vive na cidade em outros meios, vamos dizer, mais populares. Passa a haver uma cobrança muito maior do jovem, uma expectativa que nem sempre esse jovem que está lá hoje atende, vamos dizer, a cidade. Agora,